Eu sobrevivi aos 13 anos ao que é designado como o tsunami mais mortífero da história. Eu perdi os meus pais nesse dia e é o dia que eu digo que renasci. Nós estávamos na Tailândia, estávamos na praia, uma das praias que é designada como a seguir à Indonésia é a pior praia na Tailândia onde poderíamos estar, e fomos levados pela primeira onda. Milhares, centenas de milhares de pessoas morreram, mas eu sobrevivi sem nenhum arranhão, o que é impossível. Quando a onda apareceu, parecia-me uma onda completamente normal. Não havia água na praia, mas nós, não sendo residentes de lá, não sabíamos que não era uma simples maré baixa. E quando a água veio, não é como nos filmes, e então parecia que era uma onda normal, até que a água estava demasiado próxima de nós e no início nós começamos a correr e eu penso que, bem, a água vem só preencher o espaço vazio. Mas a água continua a avançar e eu penso, bem, vai causar aqui alguns danos nestes resorts, estou mesmo na praia, né? Se calhar eles nem sequer deviam estar mesmo na praia, mas eventualmente a água vai parar, vai ficar tudo bem. Mas a água não parou, continua sempre a avançar, e às tantas estou a correr e a velocidade máxima e, enfim, acabo por ser também elevada. E eu tenho a imagem gravada na minha mente de estar a correr e os meus pais estão mesmo atrás de mim e várias pessoas atrás deles, depois são só os meus pais atrás de mim, depois é só o meu pai atrás de mim e depois é só água. E no momento tudo isto só significou que eu tinha que correr mais depressa. Não havia emoção nenhuma, não havia medo, o que no momento é uma coisa muito boa, mas tudo isto claro que foi para uma pasta no meu cérebro de processar mais tarde, e eu tive de o fazer mais tarde. Mas no momento a minha mente era muito boa a focar-se naquilo que importava naquele momento, que era sobreviver, e naquilo que eu podia fazer para sobreviver. Então, quando depois eu também sou levada pela água, o instinto é nadar e não há medo, não há frustração de não chegar à superfície, ou frustração de cada vez que chega à superfície ser imediatamente puxada para baixo. Não via nada. Um momento super, super focada. E eu sei que me ajudou a sobreviver, porque se eu tivesse tido tempo para pensar no que estava a acontecer, se tivesse tido tempo para processar aquilo que eu tinha visto, né, os meus pais a desaparecer, talvez não tivesse sobrevivido, talvez estivesse paralisado e morrido. E eu sei disso porque há um momento em que eu de repente vejo-me no ar e fiquei confusa porque estava debaixo de água, de repente estou no ar, vejo as minhas pernas, mas é então que olho para além das minhas pernas, para baixo, e vejo que estou a cair, estou em queda livre. Percebi que fui projetada por um precipício, ou talvez o chão tivesse desabado, não sei. E nesse momento, como não há como nadar, não há como correr, não há nada que me possa agarrar, não há nada, nenhuma ação que eu possa tomar, só resta o medo. E medo foi o que eu senti e foi absolutamente horrível. Tudo o que existiu durante esse momento de queda livre foi um terror. Só havia medo, mais nada. E eu gritei a queda toda, o meu próprio grito parecia-me estranho, parecia que era outra pessoa a gritar, mas eu sabia que era eu, e só alimentava o medo, portanto era um medo muito intenso que só crescia. E é quando eu me vejo novamente debaixo de água, que eu acordo desse estado, volto novamente à ação, a nadar, que eu me apercebo do erro crasso que eu cometi. Ao cair, ao deixar que o medo tomasse conta de mim e talvez fosse algo fora do meu controle, o medo tornou algo que já era muito mau em algo ainda pior. Porque agora estava novamente debaixo de água, a ter de nadar novamente, mas sem nenhum ar nos pulmões, porque eu gritei. Isso foi uma lição para a vida. Em circunstância alguma devemos deixar que o medo assuma controle sobre nós. E eu depois, mais tarde, vi este próprio medo refletido nas outras pessoas, em que,
Por mais que eu gritasse e acenasse por ajuda, não me conseguiam ver nem ouvir. Portanto, eu eventualmente tive que sair da água pelo meu próprio pé, não houve ninguém que me tirasse de lá. E mais tarde ainda, quando eu, mas acompanhada de outra pessoa, fomos à procura de alguém que me levasse de cá lá a Capuquê, isto já há uns dias mais tarde, havia pessoas que nós não conseguíamos nem falar com elas começavam imediatamente a recuar e a abanar a cabeça que não. Enfim, estavam completamente aterrorizadas, traumatizadas, cegas, envoltas nesse tal medo. Tudo o que nós podíamos fazer era deixá-las em paz e ir bater à porta seguinte. E eventualmente encontramos alguém que me fosse levar o porquê. Isto já dias mais tarde, quando já tínhamos comunicações e conseguimos contactar as autoridades, e a parte do plano era que eu tinha que ir para porquê. Enfim, tudo se resolveu no fim. Mas isto para explicar o medo. E depois há, portanto, aquele estado de ação também. A outra coisa que eu quero salientar é que quando nós estamos neste estado de eu tenho que fazer alguma coisa, é muito difícil esperar. Porque há um momento em que um senhor me diz para esperar, porque ele vai mais à frente à praia, ver de outras vítimas e depois na volta vinha-me buscar. Mas eu, como estava a viver naquele estado de eu tenho que fazer alguma coisa, eu não conseguia esperar. Eventualmente eu encaminho para a montanha próxima e, enfim, as pessoas à volta assumem a responsabilidade sobre mim e, enfim, tudo se resolve nos dias seguintes. Mas há algo que eu ainda não referi e que não quero deixar de referir, que é a minha fé. Eu geralmente refiro-me a este dia do tsunami como o dia do meu renascimento e eu quero explicar porquê. E é espiritual. Foi depois do precipício em que eu estou debaixo d'água, sem ar nos pulmões. Por mais que eu nade, eu não estou a chegar à superfície, nem sequer por um momento, como no início, e começo a sentir dor por todo o corpo, especialmente no peito, devido à falta de ar, e eu sei que estou a morrer. Eu sei que é o fim. Mas há uma presença que me dá uma escolha entre a vida e a morte. Eu escolho viver e no momento em que eu faço essa minha escolha, eu chego à superfície, nunca mais sou puxada para debaixo da água como antes. E uma vez à superfície, eu desmaio, eu perco a consciência, mas já à superfície. E sou acordada por esta tal presença que me está a segurar pelos ombros, como se fosse uma pessoa, mas não está ali ninguém. Ela abana-me pelos ombros, acorda-me e diz-me para chamar por Deus e desaparece. Eu, como não tenho nada a perder, chamo por Deus. A água encaminhou-me para um sítio com muitas árvores em redor. Entre duas dessas árvores, à distância perfeita, à altura perfeita, há um cabo que ali está, que parece estar a ser salientado, ao qual me agarro. À medida que me vou para agarrar este cabo, a palavra salvação ecoa na minha mente, que hoje entendo como salvação não apenas no físico, mas no espiritual. E há uns braços do lado espiritual que se enfiam nos meus braços para me dar força, para eu me segurar. É essa a minha linha de vida. Mais tarde saio dos destroços pelo meu próprio pé, como já vos descrevi, que ninguém me via nem ouvia. Quando chego à terra seca, há um homem que vem ter comigo e começa-me a fazer perguntas, mas enquanto ele está a falar, há uma outra voz na minha mente que me diz que o nome dele, pronto, desta presença, desta minha ajuda, que o nome dele é Jesus. O que na altura não fez sentido para mim, porque eu não cresci com Jesus. Eu estava a viver na China, na altura, e o taoísmo fazia todo o sentido para mim. O cristianismo não fazia sentido nenhum. Mas, no entanto, foi Jesus que veio, que apareceu e que me salvou. E mais tarde, já nas montanhas, eu tenho o privilégio de ver um pai reencontrar a sua filha, mesmo à minha frente. O amor que eu vejo na expressão daquele pai foi incrível. E eu acho que é uma imagem do amor de Deus por nós, né? O amor que ele tinha pela filha, as lágrimas, as costas completamente em sangue.
mas ele estava a abraçar a sua filha, nada mais no mundo existia senão aquela menina completa alheia à sua própria dor, as lágrimas de alívio, ali estava ela nos seus braços, um amor puro, lindo, e nesse momento eu senti que tudo aquilo porque eu tinha passado tinha valido a pena, e eu sabia que tinha perdido os meus pais, porque Deus nunca me mentiu, em nenhum momento, então eu já sabia que eles tinham partido, mas ainda assim eu teria passado por tudo novamente, se isso significasse que aquele pai e aquela filha, que eles permaneceriam juntos. Naquele momento, este pai e filha eram o mais importante, era tudo o que importava eram eles, é como se o universo inteiro não fizesse sentido se eles não estivessem juntos. Eu teria passado por tudo novamente, mas mais que isso, eu pensei, eu tomaria sobre mim própria todas as dores e sofrimento do mundo inteiro, das pessoas todas, se isso significasse que aquele pai e aquela filha permaneceriam juntos para sempre. E é aí que eu entendo, Jesus já fez isso. Foi isso que ele fez por nós todos na cruz. Não só para um pai e uma filha, não só para mim, mas para todos nós. Passado, presente e futuro. Pela primeira vez entendi aquilo que tinha ouvido dizer, que Jesus morreu pelos nossos pecados, algo que não tinha feito sentido, mas da forma como foi explicada, ao ver este pai e filha, eu finalmente entendi. E é verdade, ele morreu para que nós vivêssemos com o pai para sempre. E tudo o que temos de fazer é simplesmente chamar por ele. E todos nós passamos por dificuldades na vida em que sentimos que nos estamos a afogar, mas temos a escolha de pedir para viver, chamar por Deus, e ele dá-nos verdadeira salvação, não só aqui do corpo, mas mais importante, do espírito. E pronto, é com isto que eu vos deixo. Obrigada.